E aí galera, tudo jóia? Hoje a gente vai dar a tratativa aqui, por meio desse vídeo, a interpretação de textos, certo? Cai muito em concurso, né? É um clássico, né? Sempre tem questões ali com aqueles textos enormes, com vários parágrafos, do qual você tem que interpretar e responder algumas perguntas ali com base no seu raciocínio, certo? Na verdade, gente, todo mundo tem uma experiência de vida, né? E é com base nessas experiências que você tem a melhor condição, isso do meu ponto de vista, de estar interpretando o texto. Né? Se você tem uma vivência, se você lê, se você vê, né, lê jornal, lê revista, lê livro, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sou o cara mais indicado para falar para vocês em relação à leitura. Porque eu mesmo não gosto de ler. Não gosto de ler. Mas você tem outros meios aí mais fáceis, né, para estar não digo mais fáceis, vamos falar de um modo mais aceitável de você estar adquirindo vocabulário, enfim. Antes de dar início, eu só gostaria de agradecer a vocês do canal, né, que estão aí me vendo. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu não tenho nem, acho que duas semanas e pouquinho que eu tenho postado vídeos e abri esse canal no YouTube. E hoje eu verifiquei lá que já tem 90 visualizações nos vídeos que eu fiz, certo? E fico muito grato, agradecido a todos pela oportunidade. Mas gostaria só de pedir uma coisinha para vocês. Se possível, gente, clica no joinha, clica ali, escreve algum comentário, entendeu? Bem ou mal, falem de mim, entendeu? É importante para eu estar dando continuidade nesse serviço, tendo mais ânimo, né? Um afago no ego não faz mal a ninguém, né? Então, elogiem ou critiquem, né? Críticas aí para melhorar, se eu falei alguma coisa aqui que não está fora do contexto, enfim, é bom para mim e bom para vocês. É nesse ponto que eu penso, certo? Eu estou aqui para aprender igual vocês. Beleza, gente, então vamos lá, valeu, hein? E bate o joinha aí no canto aí que tiver. Bom, seguinte, em relação à interpretação de texto, né, como eu dei início aqui falando para vocês, no meu ponto de vista, é muito importante você ter algum conhecimento. E todo mundo tem. Por mais que a pessoa não goste de ler, ou não goste de jornal, mas sempre tem aquele assunto que a pessoa gosta. Né? Futebol, esporte que a pessoa pratica e lê, assiste matérias, enfim. A interpretação de texto vai depender da bagagem de informação que você tem na sua cabeça para poder interpretar melhor aquele texto, certo? Eu peguei aqui fui na internet, fiz um catadão de várias coisas assim, falando sobre interpretação de texto, juntei tudo e aí eu vou estar passando para vocês, tá? Beleza. Para você fazer aqui, segundo o primeiro ponto de vista aqui que eu peguei em relação à interpretação de texto, para você realizar uma interpretação de texto boa, certo? Antes de mais nada, você tem que ter conhecimento histórico. Histórico. Que aqui para mim tem aqui, ó, conhecimento histórico, seja literário, leitura e prática. Então, por exemplo, escolas literárias, gêneros literários, estrutura de texto, se é prosa, se é verso, se é um texto dissertativo, se é um texto explicativo, né? Qual a pessoa que está sendo utilizada naquele texto. Então,
O conhecimento histórico que eu tenho falado aqui é em relação a essa parte, certo? E além disso, você tem que ter a prática de leitura e prática. Prática no sentido de quê? Que eventualmente você esteja aí realizando algum tipo de texto, digitando algum documento, ou conversando, né, exercitando o seu vocabulário, enfim. Mas, dentro desse ponto de vista aqui, tem outros aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai discutir aqui durante o vídeo, mas eu particularmente sou avesso a esse tipo de indicação, né, porque fica muito dependente da pessoa ter o dom, né, a vontade, o gosto pela leitura, que não é o meu caso. O B é um conhecimento gramatical. Esse conhecimento gramatical, estilístico, que é dos estilos, não é do estilista não, hein, gente? Estilístico e semântico. Tem alguns vídeos aí, gente, que vocês podem ver aí no canal, que eu já gravei aí, em relação à língua portuguesa. Que aí você pode ter uma boa noção aí em relação a ter conhecimento gramatical. Tá? E as qualidades de texto em relação ao estilo, né? Entra até um pouco naquilo que eu passei para vocês em relação ao texto dissertativo, prosa, verso, enfim. E em relação à semântica. A semântica, eu já ouvi falar, mas é tipo caviar, né? Então, como a gente não exercita tanto o vocabulário nesse sentido, eu vou dar uma olhada com vocês agora. Semântica. Estudos das mudanças ou translações sofridas no tempo e no espaço, pela significação das palavras. É aquele negócio, por exemplo, não sei se vocês já viram em algum momento aí, a transição ali, a mudança das palavras de acordo com o tempo, com a época, com a moda, enfim. Vou pôr um exemplo aqui para vocês, ó. Vós, me, se. Isso era falado lá na época do Brasil Colônia, Brasil Império. Hoje em dia, a gente já tem o você. E agora, né, você, em algumas regiões, né, pensando no regionalismo brasileiro, você já fala você. E o pessoal hoje em dia aí, o pessoal mais jovem, já fala assim, se. Você fez isso? Você fez aquilo? Daí a próxima, provavelmente, né, num futuro aí, daqui a pouco tá só o C, assim. Você vê como é que no transcorrer dos tempos, as coisas vão mudando. E é interessante você ter no seu vocabulário tipos de variações assim como estas. Por exemplo, um rapaz garboso, que é um rapaz bonito, uma pessoa ranheta, que é uma pessoa que é muito chata, né? Dito assim. Enfim, você saber aplicar ali com exatidão as palavras que você puder, e se tiver no texto você perdão, você poder entendê-las, né? E vale também ressaltar, que tem uma observação aqui no que eu capturei, que na semântica
também estão incluídos os homônimos, parônimos, denotação e conotação, sinônimos e antônimos, polissemia, figuras de linguagem. Então, a semântica, ela também vai estar trabalhando em relação por exemplo, aqui, o bem e o mal, ou o bom e o mal, certo? Os antônimos, parônimos, sinônimos, enfim. Beleza. Isso posto aqui, gente, ainda temos a sua capacidade de observação e síntese, que é o C. C. Capacidade de observação mais síntese. Que seria a capacidade de você prestar atenção no que você está lendo e sintetizar, extrair a mensagem daquilo que você está lendo. Certo? Não adianta você ser um simples decodificador de palavras, que isso aí, pelo que eu me lembro, o pessoal chama de analfabeto funcional, que é a pessoa que sabe ler, mas não entende o que lê. E por isso que está sendo exigido tanto nos concursos públicos a interpretação de texto. Porque por aí afora você encontra um monte de gente que lê, mas não sabe o que está lendo. E a função da escrita, da fala, da leitura, da língua é você transmitir a informação e não simplesmente transferir esses símbolos num som que você não, na sua cabeça você não entende com o menor sentido, certo? E junto a isso, né, aqui está separado em letra D, mas tem muito a ver com isso daqui, que é a sua capacidade de raciocínio. Sua capacidade de raciocínio. Você vai ter que ter um bom raciocínio para fazer uma observação coerente e entender, sintetizar a informação que está sendo lhe passada e, por meio ali do seu conhecimento gramatical e conhecimento histórico, você poder projetar toda aquela informação, a ideia que o autor tentou te passar na sua cabeça. Esse negócio de ideia, gente, a ideia, quando você interpreta texto e responde perguntas na prova em relação à interpretação de texto, é sempre bom vocês terem em mente que isso é a palavra-chave ali, a chave do negócio. É você buscar o quê? A visão do autor. Visão do autor. Embora você discorde do ponto de vista do autor, você leu o texto, usou todos os seus conhecimentos ali elencados, e você discorda do autor, a pergunta, no concurso público, normalmente você tem primeiramente a prova objetiva. Em algumas outras áreas você tem provas dissertativas, provas práticas, prova oral, enfim. Mas quando você está pensando ali, estou estudando interpretação de texto, é porque você vai fazer uma prova objetiva. Prova objetiva, ela já vem ali com 4 ou 5 alternativas pré-determinadas, que é com base na visão do autor do texto. Ninguém está querendo saber a opinião sua. Não interessa. A opinião sua, você guarda ela, entendeu? Quando você senta lá na cadeira de prova, você está ali para ser um concurseiro profissional. E um concurseiro profissional não põe as suas sentimentalidades, as suas vontades ali, naquele momento. Porque o que interessa para você é marcar o X no lugar certo, né? E de preferência, na hora que você for preencher o gabarito, pôr lá o quadradinho lá, pintadinho lá, no lugar certo.
Não é isso? Não é o que interessa para você? Então, pelo menos para mim é o que interessa. Então, gente, esquece os seus ideais nesse momento. Responda o que eles querem ouvir. Responda o que eles querem ouvir. Beleza. Bom, tem uma tabelinha aqui, gente, que eu peguei, que faz um comparativo entre interpretar texto e compreender o texto, certo? Eu vou elencar aqui para vocês, deixa eu só ver se tem tempo ainda. Então a gente tem uns 5 minutinhos aí, qualquer coisa a gente parte para um outro vídeo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui na lousa, vou interromper agora, e a gente emenda direto para não ter corte no raciocínio, tá beleza? Então, até já já.